Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da obra Livro dos Médiuns e hoje é um dia especial porque é o nosso último estudo dessa obra. Nós levamos aí alguns meses juntos e, conforme eu já disse, vamos iniciar em breve o estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. Psicografia de Chico, pelo Espírito André Luiz, que é todo o trabalho espiritual, mas visto da ótica dos espíritos. Então, quem quiser participar de antemão, já vou avisando, nós devemos ter um intervalo de algumas semanas até nós iniciarmos, mas se prepare então para estudar a mediunidade num outro nível. E vai ser um estudo bastante dinâmico e tudo que vocês estudaram e aprenderam, vocês vão ver na prática, no trabalho espiritual. E quando essa atividade voltar ao normal, vocês vão poder praticar isso na casa. Então vamos à leitura do nosso preparo para fazer a prece da obra Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão, durante os trabalhos no MAP. Equilíbrio. Hoje quero lhes falar sobre equilíbrio. Basta pensar sobre o universo, a Terra, os astros, o Sol, a Lua, tudo, enfim, mantém o equilíbrio e a sintonia nos movimentos. Tamanhos, formas, cores, equilíbrio na beleza das cores do arco-íris. De onde provém esse equilíbrio? De uma força superior que chamamos Deus. Que perfeição é o ser humano! Que poder extraordinário foi dado ao homem! Seus órgãos perfeitos, equilíbrio no andar, equilíbrio na direção de seus pensamentos. Tudo foi dado ao homem e a ele compete manter em harmonia seu corpo, seu espírito. Quanto à parte física, é obrigação cuidar de seus corpos, não ingerindo alimentos que façam mal. Higiene, trabalho, movimento. A inércia leva a doenças e principalmente a problemas mentais. Mantenham-se ocupados em tarefas produtivas. O equilíbrio familiar é muito importante. Saibam cultivar a paciência para com aqueles que estão próximos a vocês. O equilíbrio é inevitável. Ele será o ponto de apoio de toda a família. Equilíbrio no trabalho, constância, responsabilidade, atenção com seus semelhantes. Ninguém é superior a ninguém. Equilíbrio no cuidado com a natureza, os animais, evitando a poluição. Dentro de si está o equilíbrio e, quando ele faltar, recorram às preces, aos conselhos dos bons espíritos ou daqueles em quem vocês mais confiam. Para que haja a cura de uma doença, é preciso equilibrar corpo e alma. Nada pode fazer efeito, nenhum remédio, se não houver um equilíbrio da mente. São conselhos que vocês sabem, têm dentro de si, mas que na maioria das vezes os ignoram ou deixam de seguir. Conselhos médicos ou da própria consciência. Mantenham seus espíritos acordados para as mensagens que lhes forem passadas. Mantenham a calma diante das adversidades. Tudo passa. O amanhã será tranquilo graças às forças da natureza e de seus interiores. Nada acontece por acaso. Pesquisem a natureza dos fatos e das coisas. Tudo se desanuvia quando o conhecimento vem à tona. Saber é conhecer. A ignorância leva a desperdícios e prejuízos para o corpo e para o espírito. Em tão pouco tempo que Jesus esteve na Terra, 33 anos, e quanto deixou? O que mais ele pregou foi o amor entre os homens e o amor a Deus. Isto é equilíbrio. Compete a cada um tornar a vida mais fácil. Basta pensar no que a natureza nos oferece. Sejam felizes, sejam harmônicos, e seus caminhos serão menos tortuosos. Fiquem na paz de Jesus, de São Francisco de Assis. A proteção da falange de São Francisco os abrigará. E com essa mensagem, vamos então nos unir agora em prece
elevando o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por todo esse tempo de estudo juntos, estudo da mediunidade, que possamos com esse estudo saber aplicar não só nos nossos trabalhos, mas refletirmos sobre a nossa conduta, sobre a nossa vida, o quanto a espiritualidade está junto de nós, e agradecemos de coração por todas as lições, pela luz que lançam sobre nós, e nós colocamos à disposição do alto para servirmos a todos que nos cercam. Que Jesus ilumine nossos lares, nossos entes queridos, nossas vidas, e que sigamos com Ele nessa caminhada rumo aos planos de luz. Graças a Deus. Então, pessoal, estamos iniciando o último estudo da obra Livro dos Médiuns. Embora eu não consiga ver a todos, vou ficar com saudade, porque eu vejo nos comentários e é como se toda semana tivéssemos um encontro, né? E alguns eu conheço pessoalmente, mas muitos eu não conheço. Então, queria mandar de antemão um grande abraço para todos, pessoas de todos os cantos no Brasil, temos no exterior, e um abraço especial para o pessoal lá de Boston, Maria e Celso, para Emílio Santana de Las Vegas, para Grace lá em Orlando, para Julie lá na Alemanha, para Daniel e Daniele lá em Portugal. Muitas pessoas do exterior nos assistem, pessoas de todo o Brasil. Então foi muito bom esse estudo, e hoje nós vamos finalizar com algumas mensagens de espíritos que se manifestaram naquele último capítulo, Dissertações Espíritas. Vamos fazer alguns comentários, mas desde já, novamente, vamos começar o estudo dessa obra, Nos Domínios da Mediunidade. Deve ser no mesmo horário, às terças-feiras. Vai ser um estudo bastante dinâmico. Quem não tem o livro, procure conseguir o livro em alguma livraria que esteja aberta, né? Algumas têm essa obra, talvez em PDF também esteja disponível, mas vamos assistir à prática da mediunidade e conhecimentos interessantes que servem não só para nós no plano físico, mas servirão esses conhecimentos para o dia que nós estivermos do lado de lá. São os dois tesouros do espírito, as duas asas do espírito, o amor e o conhecimento. O conhecimento nunca se perde. Bom, nesse capítulo 31 da dissertação dos espíritos, eu escolhi uma mensagem, a número 10, do espírito Channing, que é sobre os médiuns. Ele diz assim: todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Agora que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não escutem, senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. Chamai-lhe espírito, razão, inteligência, é sempre uma voz que responde à vossa alma, pronunciando boas palavras, apenas nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão. Não dessa razão que antes se arrasta e rasteja do que caminha, dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros, mas dessa razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta a regiões desconhecidas. Chama sagrada que inspira o artista e o poeta. Pensamento divino que exalça o filósofo. Arroubo que arrebata os indivíduos e povos. Razão que o vulgo não pode compreender, porém que ergue o homem e o aproxima de Deus. Mais que nenhuma outra criatura, entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido. Ele faz executar as coisas mais sublimes.
Escutai essa voz interior, esse bom gênio, que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Essa última frase, né? A voz íntima que fala ao coração é a voz dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns, é aquela inspiração que todo mundo tem, desde que também abra os canais através da prece, na busca das coisas do universo. Então todo mundo tem essa intuição, todo mundo tem um espírito protetor, um anjo da guarda, seus espíritos familiares, simpáticos. Então quando nós estamos encarnados, foi feita uma programação e nós já vivemos uma existência espiritual. E muitos que estão lá nos acompanham, foram parentes de outras vidas, entes queridos de outras vidas, que durante o período em que nós estamos encarnados, esses não foi programado de estarem entre nós. E eles nos acompanham, torcem por nós. Então, se nós abrirmos um pouquinho os canais, nós temos muita boa intuição que vem dos bons espíritos. É aquela voz interior, é a razão que te chama, é aquela situação que você está em dúvida e ouve assim, não faz isso, ou então siga tal caminho, e você tem que aprender a seguir a sua intuição. Quando nós temos o costume da prece, quando limpamos nossa mente, quando nos entregamos à meditação, a uma boa respiração, nós nos tornamos canais melhores para que esse amigo espiritual se manifeste em nós, no nosso íntimo, nos deixando conselhos, nos dando força. Então, que todos nós busquemos a intuição. Diz-se que a intuição é a mediunidade dos novos tempos, que cada vez mais teremos menos médiuns que se manifestam de forma que as outras pessoas até se assustam com aquele tipo de mediunidade, né? Cada vez mais isso vai se acalmar. E a tendência é que os médiuns intuitivos sejam a maioria. Então vamos fazer com que a nossa intuição fale alto, né? Mas vamos nos conectar, vamos nos sentir em paz pela prática do bem. Na vida do médium é fundamental a humildade. No estudo passado eu passei aquele filmezinho do ator Nelson Xavier, se preparando para gravar a primeira cena do filme Chico Xavier, e ele estava impressionado com o que ele via, né? Das pessoas se dedicando à caridade, e aquilo se sensibilizou muito ele. Falou que aquilo estava mudando ele. E os médiuns, eles, quando se dedicam com amor, muitas vezes não se dão conta de que são observados pelas pessoas que vão numa casa espírita e que começam a se mirar nos trabalhadores, que precisam ter humildade. Somos todos trabalhadores, somos todos pacientes da espiritualidade. Todos estamos em tratamento. Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim para ele: Mestre, tu és bom. Ele disse: bom é o Pai que está nos céus. Grande lição de Jesus. Então, os médiuns precisam ter paciência e precisam ter humildade. No Evangelho, eu vou ler uma passagenzinha e vou passar um filme para vocês. É do capítulo Bem-aventurados que têm puro coração. É uma mensagem de Jesus que está no Evangelho de Marcos. Apresentaram-se então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham.
Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Quando as crianças vêm até Jesus, os discípulos que estavam em volta falavam: afasta essas crianças, né? Não podem chegar ao mestre, colocando o mestre no topo. E Jesus diz: não façam isso, né? Estão vendo, essas crianças são puras de coração, elas não têm maldade nenhuma. Vocês têm que se assemelhar a elas, ter pureza de coração, porque só os puros de coração entram no reino de Deus, no reino dos céus. Então, essa pureza de coração e essa humildade que Jesus dá como referência à criança, nós temos que ter essa atitude na casa espírita. Possamos fazer o que nós fazemos, qualquer coisa dentro da casa. Podem fazer qualquer ideia sobre você, sobre o nosso trabalho, mas sempre se vejam como pacientes e tenham humildade sempre. É fundamental a humildade para o bom desenvolvimento do trabalho na casa espírita, do trabalho mediúnico, seja ele qual for. Então, eu vou deixar com vocês esse vídeo de 2 minutinhos, alguns segundos, sobre a humildade, quando Jesus fala justamente dessa passagem. E isso tem que falar muito fundo no coração de cada médium. Assistam o vídeo e voltamos já já. Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos porque não nos segue. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. Ai, do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Bonita mensagem, né? Então, Jesus
deixar claro para todos, vocês que são meus discípulos, né? Sejam iguais a essas crianças, sejam puros de coração, sejam humildes. Na última ceia, Jesus deixa um último exemplo de humildade, quando ele lava os pés dos apóstolos. E Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Tu, mestre, vai lavar meus pés? De jeito nenhum. E Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não vai fazer parte do reino dos céus. Aí ele fala, então mestre, lava meus pés, lava as mãos, os cabelos, lava tudo, né? E Jesus levanta, lava os pés de todos e pergunta para eles, entenderam o que eu fiz com vocês? Se eu sou mestre, senhores, eu o sou, e lavei os pés de vocês, eu quero que vocês vão e façam o mesmo. Essa talvez seja a última grande lição de Jesus para aqueles que iriam receber as línguas de fogo no dia de Pentecostes e falar em vários idiomas que eles não conheciam. A mediunidade ia eclodir em cada um deles. E Jesus diz, sejam humildes. Se eu sou mestre de vocês e lavo os pés, eu quero que vocês vão e lavem os pés de todos. Simbolicamente, não se coloquem em posição de superioridade. E essa grande lição serve para todos os que trabalham, não só com a mediunidade, mas que trabalham numa casa espírita. Porque muitas vezes o trabalhador é visto como alguém super especial e, na verdade, você é só alguém que foi até a casa, se integrou no trabalho e está procurando se curar de suas dores, né? Está procurando melhorar. E essa situação de estender a mão e estar disposto a servir ao próximo, isso tem que ser a regra e não a exceção. E é justamente isso que prevalece no mundo de regeneração. Quando nós deixamos de apontar todas as setas para nós. É o culto ao ego, o egoísmo. E o contrário disso é a caridade. É o desprendimento, é o desapego. É quando você se importa com o outro. E a sua felicidade não é completa se aqueles que estão ao seu redor não estão felizes. E você começa a trabalhar por eles. Mas essa caminhada é muito longa. Nós temos que ter humildade em todo o trabalho. E o médium ostensivo, esse então, precisa se policiar sempre, porque vai ser muito assediado pelos espíritos mais infelizes, que vão fazer de tudo para insuflar o ego do médium e de cada trabalhador. Então, vigiai e orai, já disse Jesus. Todos nós temos que fazer isso na nossa vida. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o Espiritismo. Vamos entender de uma vez por todas. O Espiritismo não é uma religião que veio para conviver com outras. O Espiritismo é um movimento de transformação da Terra através dos trabalhadores do Cristo, que vem reviver o seu Evangelho com uma visão espiritual e vem colocar o amor acima de tudo. Amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a casa espírita serve como um ponto de encontro, um ponto de luz, para que esse amor se irradie cada vez mais. E os trabalhadores que vivenciam o amor, esses podem ser grandes influenciadores daqueles que procuram a casa com as suas dores, mas precisam ter humildade, precisam refletir sobre as lições de Jesus, porque sem humildade fica difícil a aproximação dos espíritos superiores. Mas aquele que perseverar e lutar contra as suas imperfeições, inclusive contra o seu orgulho, esse vai estar bem sintonizado e será um polo
de irradiação dessa luz. Nos nossos lares, através do Evangelho no lar, nós podemos ser um ponto de luz. Precisamos mudar o nosso padrão de pensamento, reprogramar a nossa mente, tirar de dentro de nós as dores que trazemos há muito tempo, num processo de autocura. E aí nós estaremos mais habilitados a estender a mão para o próximo. Mas não precisa estar 100% curado. A cura completa das dores, das imperfeições, essa cura não virá nessa vida. É ao longo de várias encarnações que nós realmente seremos lá na frente um dia um ser de luz. Por enquanto somos aprendizes do amor. E o aprendiz do amor tem que eliminar esses focos de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Então, o nosso trabalho é para isso. Eu vou ler a mensagem número 9, que vai ser a última lida do Livro dos Médiuns. E essa mensagem, ela consta no Livro dos Médiuns e consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. E Jesus deixa uma nota no Livro dos Médiuns, que essa mensagem veio de um médium muito confiável e que ele, a princípio, se cercou de todos os cuidados. Essa mensagem, ela dizia estar vindo de Jesus. E no Livro dos Médiuns, ele deixa essa nota que ele não inclui no Evangelho. E no Evangelho vem a mesma mensagem, assinada pelo Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, ele traduz o pensamento de Jesus. Por isso que ele fala aqui que é a mensagem de Jesus, e no Evangelho aparece o Espírito de Verdade. Porque o Espírito de Verdade é um Espírito pelo qual se manifesta Jesus, o pensamento de Jesus. O Espírito de Verdade, tudo que ele diz é Jesus falando, mas não diretamente através do Espírito de Verdade. E é uma mensagem belíssima que diz respeito a todos nós, a toda a humanidade, e principalmente a nós que trabalhamos na casa espírita, que acreditamos que o Consolador que havia sido prometido por Jesus já veio na forma de diversas mensagens compiladas por Kardec, que formam o corpo da doutrina espírita. O Espiritismo existe por vontade de Jesus. E ele que vem interferindo na Terra, mais diretamente, desde a Revolução Francesa, e ele que preside esse movimento de transformação da Terra, de mundo de prova em mundo de regeneração, é ele próprio, governador espiritual da Terra, que quando manda o seu Consolador, que ele havia prometido, manda algumas mensagens também. Então, o que nós vamos ler, para quem estiver lendo, e o que vocês vão ouvir, é Jesus falando conosco. Que bom que a gente pudesse falar assim, Jesus, me manda alguma mensagem. Essas mensagens estão aí. Então, vou ler essa mensagem de Jesus, tá bom? A última que eu vou ler do Livro dos Médiuns, então é uma mensagem muito especial, tinha que ser muito especial. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina, como ceifeiro, atei em feixes o bem espaço na humanidade e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Mas, ingratos, os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana.
quer não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, porém que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais, e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir, chamando-vos, orai e crede. Por isso que a morte é a ressurreição e a vida, a prova escolhida durante a qual, cultivadas as vossas virtudes, tem que crescer e desenvolver-se como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Homens fracos, que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras, não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão protetora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgais o nada, vos clamam vozes. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de verdade, Jesus falando conosco. Uma mensagem que naquele capítulo, a identidade dos Espíritos, que o que importa é o teor da mensagem, uma mensagem belíssima, de cunho elevadíssima, digna de um Jesus que fala conosco. Amai-vos e instruí-vos. Coloquem isso em mente. As duas asas do Espírito, amor e conhecimento. É isso que nos eleva. O conhecimento serve para que o Espírito, com todo o seu potencial de realização, através do conhecimento, modifique o seu entorno, transformando-se num co-criador. E quanto mais conhecimento, mais modificações são possibilitadas. Nas curas espirituais, os médicos do espaço têm o conhecimento da fisiologia do corpo humano. E eles aliam a isso a conhecimentos que eles têm da espiritualidade, das energias, das plantas, dos animais, do aproveitamento do ectofitoplasma, do aproveitamento do ectoplasma. E como se estivessem numa farmácia de manipulação espiritual, como químicos divinos, eles geram substâncias que são introduzidas em nós nos tratamentos. O conhecimento é fundamental. Mas que seria de nós se não fosse o amor? Fora do amor em movimento, não há elevação espiritual. Fora da caridade, não há salvação. Nós estamos vivendo tempos de grandes mudanças, da grande transição, em que todos nós somos chamados a cumprirmos as nossas missões. E a nossa missão é, primeira, a transformação íntima. Conhece a ti mesmo, olhe para dentro de você, comece a colocar para fora as suas imperfeições, não tenha medo de errar, mas quando errar, perdoe-se. Ouça a voz da sua consciência, ouça o seu anjo da guarda.
Aprenda a se comunicar com o alto. Deus não está fora de você. Deus faz parte de você. Todos nós somos uma criação de Deus. Façam brilhar a sua luz. Acreditem em vocês. Acreditem em Deus, mas acreditem em vocês como parte desse Deus, dessa luz que todos nós temos e que há de brilhar. As nossas imperfeições são muito grandes. Os nossos sentimentos ainda são embotados pelos erros que trazemos, dos automatismos, de coisas que ficaram gravadas em nós, em dores imensas, em traumas. Mas é um momento da grande mudança, da grande transição, que não vai se dar em torno de nós, se dá dentro de nós. A regeneração se dá dentro de nós. E aí sim, com a separação do joio e do trigo, daqueles irmãos nossos que infelizmente não conseguiram acompanhar o progresso, vão ser exilados para uma outra escola, onde vão aprender a amar. Muitos deles levarão o conhecimento, mas esse conhecimento, se é muito elevado, sem amor, vai ser mal aplicado. E a terra destinada a mundo de regeneração, onde o conhecimento agora vai se multiplicar muitas vezes, muito rapidamente, esse conhecimento não pode ser usado para o mal. Não é mais permitido ao homem destruir o planeta. Não é mais permitido ao homem fazer o que está fazendo com o planeta, que é um organismo vivo, a Gaia, que resiste, né, à investida do homem, como se o homem fosse o vírus desse organismo vivo. Deus não quer aniquilar a raça humana, disse Jesus. Quer que vós amais uns aos outros. Amem-se, né? Vamos seguir esse ensinamento. Vamos entender Jesus como o nosso guia espiritual. É o nosso grande anjo da guarda, o anjo da guarda da humanidade. Ele tem se sacrificado demais por nós, muito além da cruz. A cruz terrível, aquela cruz. Imaginar Jesus pregado numa cruz é imaginar você pregando uma criança na cruz, no sentido da pureza, no sentido do amor. Aquilo revelou a grande maldade do coração humano, maldade que ainda persiste no coração de alguns, mas esses não vão ver um mundo maravilhoso que a terra irá se transformar e já está se transformando. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. E esses mansos e pacíficos, espíritos que muitos no passado erraram muito, já começam a fazer brilhar a sua luz. Então que nós aprendamos com Jesus o amor, a humildade, o perdão, todas as lições que ele exemplificou, porque o exemplo arrasta. Na mediunidade, nós temos um nome que nós temos que exaltar. Existem nomes maravilhosos, como o do Peixotinho, do nosso Divaldo Franco, mas temos que abrir aqui um capítulo especial para o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Uma vida realmente santa, um homem que é muito especial para nós, um espírito iluminado. Quem foi Chico em outras vidas? Existem várias versões, não importa. O que importa é o que Chico foi e representa para nós. Ele está agora trabalhando por nós, com certeza, ao lado de Jesus. E se o amor sintetiza, resume a doutrina de Jesus toda, inteira, Chico foi o amor aqui na Terra. E a humildade, junto com o amor, traz grandes realizações. E o Chico Xavier foi também um exemplo de humildade. E como nós estamos encerrando o estudo do Livro dos Médiuns, com essa mensagem de Jesus, eu queria deixar o último vídeo de Chico Xavier,
Talvez muitos de vocês já tenham assistido esse vídeo, mas vale a pena assistir de novo com ouvidos de ouvir, vendo e ouvindo com o coração, porque o Chico começa essa fala dizendo: se eu fosse alguém e pudesse deixar uma mensagem, isso é de uma beleza, partindo dele, se eu fosse alguém. Que lição que ele deixa nesse vídeo. Então, assistam, não esse vídeo, essa grande lição de amor e de humildade do maior médium que se tem conhecimento que pisou na Terra, Chico Xavier. E voltamos já já para encerrar. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Então, esse é o Chico Xavier. Pura humildade, puro amor, referência para todos os médiuns. Se Jesus é modelo e guia da humanidade, vamos dizer que Chico Xavier é modelo e guia de todos os médiuns. Que realizemos esse trabalho com amor. O amor é que nos liberta das nossas dores. A dor é criação nossa, diz Chico Xavier em outras passagens. Se Deus quisesse a dor, Ele não nos daria anestesia. Nós sabemos que existe a lei de causa e efeito. Então, Chico deixa essa mensagem que é pura humildade e puro amor para todos nós. E eu queria finalizar esse estudo agradecendo a vocês todos e fazendo uma homenagem também a todos os trabalhadores do MAP, todos os trabalhadores de todas as casas espíritas, cujo lema é a caridade, é o amor ao próximo. E o movimento de amor ao próximo, o apelido do MAP poderia ser caridade, porque nós tentamos, todos os trabalhadores, os dirigentes, todos são pacientes, todos estão em tratamento, mas todos se entregam com amor. O que tem que caracterizar o trabalho é o amor, a vontade de servir sempre. E o nosso objetivo é esse, é servir. Todos nós somos aprendizes do amor. A nossa referência de amor, primeiro Jesus. Na mediunidade, vamos colocar o Chico Xavier como a nossa referência e que nós possamos aproveitar o nosso tempo na Terra, porque o nosso maior tesouro é o tempo. O tempo se vai
e não dá para voltar no tempo. Então, que todos vocês aproveitem o tempo no estudo e desenvolvendo o amor. Aproveitem o tempo para desenvolver as duas asas do Espírito. Construam os tesouros do céu, aquilo que vocês vão levar daqui. E quando as casas voltarem a abrir, quando os trabalhos voltarem a acontecer, trabalhem com amor, trabalhem com humildade. Quem sabe um Chico Xavier não estará conosco nesses trabalhos? Certamente que sim. Nosso Francisco de Assis, nosso Fabiano de Cristo, que são exemplos de amor, de humildade e de trabalho. Mas, acima de todos, nosso Jesus, que nos traz o Consolador que Ele havia prometido. Cabe a nós aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá. Então, eu queria encerrar aqui agradecendo a todos, a vocês que deixam os comentários, a todos que assistem de alguma maneira aos estudos. Não se esqueçam da oração, não se esqueçam do conhecimento do amor de Chico Xavier, não se esqueçam de Jesus. Jesus representa muito mais do que a humanidade imagina. Eu não tenho palavras aqui agora, não está saindo o que eu gostaria de dizer para meu agradecimento imenso para todos vocês. E que Jesus abençoe cada um de vocês, ilumine os lares de vocês. E vamos continuar nossos estudos com a obra nos domínios da mediunidade. Um beijo para todos vocês, um beijo no coração, um grande abraço. Obrigado, me perdoem por eventuais falhas, que Jesus esteja com todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.